Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Fundamentos de Finanças e Custos. Eu sou o professor Marco Milani e farei uma rápida apresentação sobre as principais características da nossa disciplina nesse semestre e também já farei uma introdução a alguns aspectos relacionados a finanças, contendo também aspectos históricos. Então aqui nós temos a nossa agenda da apresentação. Lembrando que o que nós apresentarmos aqui ficará registrado no Moodle e serve para consultas futuras. Essa disciplina é direcionada aos alunos dos cursos de engenharia e ela tem como mote, né, como principal motivação, o oferecimento de noções essenciais relacionadas a finanças e custos. Neste momento diferenciado que nós estamos vivenciando em função da pandemia, toda a nossa disciplina ela foi estruturada para ser oferecida à distância. Então, nós vamos nos servir de ferramentas de interação remota, né? O Google Meet ele vai, por exemplo, nos favorecer os nossos encontros virtuais e nós vamos também usar o Moodle como ambiente para deixar ali registrado e também disponibilizado todo o material, todos os textos, todos os links que nós formos utilizar, inclusive os links de suporte, né? O material de suporte ficará lá disponível. Para o nosso processo de avaliação, nós teremos duas provas, a P1 com 40% de peso e a P2 com 60%. Então, essa composição ela sinalizará a média do semestre. Aqueles que obtiverem uma nota superior ou igual a 6 serão considerados aprovados e terão no seu registro de histórico a letra S de satisfatório. E aqueles que não obtiverem essa média, né, que tiverem uma média superior a 2,5, mas inferior a 6, eles poderão participar da segunda etapa, que é o exame, e aí sim buscar a aprovação também com o mesmo registro, né? Se for aprovado vai ser S de satisfatório, e se não for vai ser I de insatisfatório. Aqui estão as datas previstas para as avaliações e sempre lembrando que nós estamos em transição de um período de 2020 para 2021, então a P1 vai ser no dia 16 de novembro de 2020, a P2 nós já entraremos depois do pequeno recesso que teremos na época do Natal e Ano Novo, né? Nós teremos a P2 no dia 18 de janeiro e o exame para aqueles que forem fazer essa avaliação será no dia 25 de janeiro. Essa disciplina tem pontos de contato com todas as outras que eventualmente vocês tiverem, que envolvam finanças, né, a parte financeira, a administração financeira de forma geral, e também custos, né? Então, ela entra aí como um suporte dentro dessa perspectiva de análise que vocês possam ter em outras disciplinas envolvendo esses itens. Aí está o conteúdo programático que consta do plano de desenvolvimento. Eu destaco que esse conteúdo ele não será apresentado de maneira linear, não é uma apresentação sequencial. Eles estarão presentes, nós vamos explorar todos esses itens, mas conforme nós formos apresentando isso nos elementos que estão sendo já programados. Aí está a nossa bibliografia, tanto a básica quanto a complementar, mas eu destaco que não se precisa ter um desses livros para acompanhar ou para desenvolver os aspectos que nós trabalharemos aqui. Eles são relevantes para aqueles que quiserem, claro, ter um pouco mais de detalhe sobre esse material, sobre o conteúdo que nós trabalharmos aqui, mas também eu já adianto que nós trabalharemos com textos, com papers acadêmicos também, né, que farão parte do conjunto de livros, de literatura, né, que nós teremos. Se houver alguma dúvida, alguma pergunta desse material que nós estamos apresentando, fiquem à vontade para me procurar durante as nossas reuniões, né, a nossa interação via Google Meet ou mesmo me contatando via e-mail, é isso que aparece aí na tela. E agora nós vamos entrar na segunda parte da aula 1, que é a apresentação de conceitos gerais. Especificamente, hoje nós vamos trabalhar com finanças. Nós vamos entender, né, no seu conjunto, o que seria finanças. Basicamente, a gente pode considerar que existem três grandes grupos, três grandes dimensões ou perspectivas
que poderiam se ligar ao que nós chamamos de finanças ou vinculados nessa parte financeira. O primeiro é o que se relaciona ao mercado financeiro, é o ambiente onde os agentes econômicos eles fazem trocas, onde existem pessoas com recursos disponíveis e pessoas buscando recurso. Então existe o encontro deles, existem agentes que intermediam essa relação e essa troca, né, de recursos, esse fluxo de capital, ele acontece nesse ambiente chamado mercado financeiro. Nós vamos trabalhar também, e essa sim a nossa disciplina vai explorar com mais intensidade, esse grupo chamado Finanças Corporativas, que diz respeito à vida das organizações, ao movimento, né, que as organizações possuem em termos de administração financeira, entrada e saída de recursos. Tudo isso faz parte das chamadas finanças corporativas. Principalmente quando nós chamamos de organização, a gente vai se referir às organizações com fins lucrativos, às empresas, né? Mas a gente poderia colocar aí também organizações sem fins lucrativos, aquelas chamadas do terceiro setor, ou até organizações públicas, né? Todas elas trabalham também com elementos vinculados a finanças corporativas, só que com finalidades um pouquinho diferentes. E o último grupo, finanças pessoais, diz respeito às pessoas físicas, né, aos indivíduos. A movimentação que cada indivíduo possui enquanto renda, enquanto gasto, enquanto consumo. E isso a gente pode, portanto, entender que finanças ela é muito ampla. Na nossa disciplina, a gente vai enfatizar finanças corporativas e, principalmente, o que já está destacado aqui também, nós trabalharemos com a questão do processo de tomada de decisão. Como é que se posiciona, como é que se enfrenta desafios que as empresas possuem e sempre elas vão se deparar com o processo decisório, né? Escolher os caminhos a serem tomados para que os seus objetivos sejam atendidos, e isso sempre vai envolver o que nós chamamos de riscos. Ou seja, toda vez que vai se tomar uma decisão, vai se escolher um caminho, você vai assumir um risco. O risco de não dar certo aquilo que você está fazendo, de você não ter o retorno, de você não atingir os objetivos que se espera. E as decisões que são feitas dentro da organização, no caso de movimentação financeira, elas têm sempre dois horizontes, ou de curto prazo ou de longo prazo. De curto prazo, nós vamos chamar aquele período que se resume até um exercício fiscal, ou seja, até um ano de atividades, nós chamaríamos de curto prazo. De longo prazo seria acima de um ano, né? Então, 2, 5, 10 anos, tudo isso faz parte do longo prazo. Então, as decisões que são tomadas, financeiras em particular, elas objetivam suprir uma necessidade da empresa que pode estar vinculada ao curto prazo ou ao longo prazo e tem tratamentos diferenciados. As decisões elas têm que respeitar esse horizonte e por isso que o tomador de decisão ele tem que ter elementos, ele tem que ter instrumentos, né, para calcular de maneira adequada qual seria a melhor opção, a melhor alternativa diante desses períodos, né, que ele pode trabalhar. Então nós vimos que finanças elas se referem sempre à gestão de recursos financeiros. E para entender esses ambientes que nós acabamos de apresentar, né, esses três grandes ambientes, mercado financeiro, organização e finanças pessoais, essas três dimensões, elas tiveram uma origem, né? Então a gente vai ver agora alguns aspectos históricos bastante interessantes que justificam até, né, essa relação que nós temos com essa administração de recursos como algo quase que intuitivo, quase que natural das sociedades humanas. Não importa a época, não importa a região geográfica onde nós estivéssemos no passado, nós iríamos ter essa necessidade de administrar recursos. E, em particular, as finanças, recursos financeiros, ela vem com uma característica bastante específica hoje, mas a origem dela é milenar, vamos entender. Há registros, por exemplo, que na Babilônia, 2000 antes de Cristo,
Os agricultores eles já usavam como forma de pagamento, né, pelos recursos que eles se serviam para arar a terra, para cultivar a terra, as sementes, né? Então as sementes elas eram usadas como forma de pagamento. Não existia moeda especificamente nesse período, nessa época, mas existia algo que servia de troca. Ou seja, a questão que nós sempre tivemos em termos de relações voluntárias ou impositivas, mas que envolvessem recursos, elas têm que se basear em alguma referência. Então, vejam que nós sempre demandamos recursos e nós precisávamos, de alguma maneira, captar recursos para usar esses recursos naquilo que nós gostaríamos. No caso do objetivo aqui seria a produção. E é interessante que há registros que desde essa época as sementes elas eram tidas como quantidade, né? Era uma métrica quantitativa, e os juros começaram a ter a sua caracterização pela quantidade de sementes que eram cobradas adicionalmente, né? Pelo risco de se emprestar essas sementes. Então, aquelas pessoas que tinham o material, que tinham os recursos, né, para fazer o arado, para fazer toda a parte de cultivo, elas poderiam emprestar esses recursos mediante a promessa de recebimento no caso da produção, de parte da produção. Então vejam que essa relação ela não é nova. Nós sempre tivemos isso na humanidade. As moedas, como nós começamos já a entender como elemento de troca de valor, elas começaram a surgir, os primeiros registros que nós temos, né, do século 7 antes de Cristo. Ou seja, em vez de se utilizar que nós chamaríamos de escambo, que é a troca direta entre mercadorias, passou-se a facilitar essas relações, essas trocas, por uma unidade, que seria uma unidade monetária que poderia favorecer todo o comércio, né? Então, as primeiras moedas elas passaram a ter essa característica e dentro da proposta de valor, né? Então, existia sempre um significado. Aquela moeda ela representava algo de valor. Por isso que o material, né, os elementos que eram feitos, que eram compostos dessas moedas, elas tinham uma característica relacionada a valor e justamente era isso que determinava, né, o quanto valia, né, cada objeto, cada moeda, né, que era utilizada naquele período. Ainda na Babilônia, agora também já no século VI antes de Cristo, a gente tem os primeiros registros históricos de instituições, de organizações que foram os embriões dos bancos. Tá? E nós tivemos aí, no caso, tem o registro que está aí apresentado no slide, a Casa Igby, que ela prestava uma série de serviços, né, para fomentar, para financiar o comércio local e cobrava juros, claro, porque tem o risco de não receber. Ninguém empresta alguma coisa se não houver alguma garantia ou se não tiver algum incentivo para isso. Então, os juros ele já faz parte desse processo milenar, ou seja, não é uma invenção que apareceu na sociedade moderna, né? Nós sempre tivemos esse tipo de relação e aí está os registros históricos que justificariam, né, a formação de um mercado de trocas, um mercado financeiro, que é uma das dimensões de finanças que nós já vimos. E conforme o tempo vai passando, né, a própria relação que nós temos com relação a essa administração de recursos, ela vai ganhando uma característica específica, uma feição específica, né? Na Idade Antiga, que nós vamos chamar aí até 500 anos depois de Cristo, desde dos registros que nós já acabamos de mostrar, né, de 600 antes de Cristo e tal, nós tivemos um processo de compreensão dessa administração, muito vinculada também a preceitos morais e religiosos, porque as pessoas entendiam que esses recursos tinham uma finalidade
e essa finalidade não deveria ser somente a produção material, ela deveria ter um caráter, ou estava imbuída de algum caráter vinculado a algo mais dito, né, sobrenatural, ou uma força externa, ou um poder exterior, né? Então essa relação de troca, ela também estava participando aí com uma série de questões morais e filosóficas envolvidas, tá? Então registra-se nesse período diversos tipos de discussões, né, até que ponto se poderia cobrar juros, por exemplo. Tá? Então é interessante, depois a gente vai ver alguns pensadores que trabalharam isso, mas que fica aí também registrado que essas discussões de juros, por exemplo, não é de hoje também. Tá? Então isso aí faz parte da nossa atividade, não só de produção, mas a própria atividade intelectual, né? De refletir sobre o que representam esses recursos que nós movimentamos. Aí estão alguns pensadores que tiveram textos, né, que criaram propostas, inclusive, de reflexão sobre a administração desses recursos. Eu destaco aí o Aristóteles, né, que é claro, são todos conhecidos, mas o Aristóteles é um filósofo com mais abrangência, né? Inclusive as ideias dele perduraram quase até a Idade Média, principalmente com relação a juros, né? Com críticas, inclusive, com relação a juros, tá? Então, a gente sempre tem que entender que o que se discute hoje, a origem, pode não ser tão recente, ela pode estar lá no passado e está aí, né, uma prova de que finanças sempre serviu para reflexões como a sociedade deveria gerir esses recursos. Já um pouco entrando na Idade Média, né, que seria até o século, entrando dos anos 500 até o 1500, né, o ano 1000 é considerado aí o centro, né, desse período, aí já começou a ter uma outra discussão em termos da gestão desses recursos, mas muito influenciado pela Igreja, ou seja, o cristianismo ganhando corpo dentro do aspecto institucional, ele fazia com que alguns itens da vida cotidiana pudessem ser, ou pudessem não só ser questionados, mas ser administrados, inclusive, por um poder religioso. A igreja teve uma influência muito grande nessas discussões, sendo que ela mesma também administrava recursos, né, e continua administrando até hoje. Então, a gente tem sempre uma relação daquilo que seria pecado, daquilo que seria permitido, daquilo que seria moralmente aceito na administração de recursos financeiros, e isso vem de longe, sempre cada um colocando aí algum tipo de influência. Modernamente, né, vamos chamar de moderno aquilo que vem já, principalmente na época dos grandes descobrimentos, né, e partindo da Renascença, nós temos já aí sim, com justamente os novos empreendimentos que eram feitos, as relações que nós tínhamos, aumentando a quantidade de recursos e a quantidade de riqueza, principalmente em circulação, isso fez com que diversos tipos de pensadores se debruçassem sobre esse problema, não somente da questão moral ou filosófica, mas principalmente de registro, de controle. Tanto é que foi nessa época que eu vou destacar aqui o Frei Luca Pacioli, né, perto do ano 1500, né, um pouquinho antes, ele desenvolveu o método das partidas dobradas, que é o registro contábil que é utilizado até hoje. Tá? Então, foi bem nesta época aí que nós tivemos um processo de necessidade quase de registro dos bens, da riqueza que estava sendo produzida, que estava aumentando bastante, né? Principalmente com as novas descobertas posteriores, que fizeram com que toda a parte de finanças ganhasse uma característica muito mais sofisticada. Então, todos os instrumentos financeiros foram muito sofisticados a partir de 1500. Tiveram um desenvolvimento bastante significativo, não só em termos de favorecer as trocas entre os agentes econômicos, mas também de registro nesse processo. Ainda nesse período, alguns temas foram marcantes, né, para se tentar
favorecer essa administração, mas algumas correntes que são colocadas aqui, que a gente vai comentar, elas também tiveram uma influência muito grande, né, nesse desenvolvimento que nós estamos tendo das finanças, quando o Estado começou a participar de maneira mais ativa e com a sua própria riqueza, tendo a necessidade de controle disso, né? O Estado, no caso, a coroa para muitos países, né, que eram reinos, eles financiavam expedições, financiavam diversos tipos de empreendimentos e queriam ter o retorno e, obviamente, o registro disso devidamente feito, né? Então a gente tem três correntes nesse período que são destacadas aqui. Uma delas é o mercantilismo, que é justamente essa parte do Estado Nacional achar que as riquezas devem, enfim, elas devem ser desenvolvidas para entrar no país, para ficar no país, e tirando, né, num processo de soma, de saldo, né, daquilo que daquilo que ia para fora e daquilo que entrava, então se buscava acumular riqueza, mas o Estado acumulando riqueza. Aí tem o cameralismo, né, que a gente já vai falar, principalmente na região lá da Alemanha, e o liberalismo, que foi uma ideia marcante, né, que contribuiu muito para o desenvolvimento das sociedades como um todo, mas principalmente dos elementos, né, das ferramentas para a gestão dos recursos. Bom, então, o mercantilismo, né, basicamente é voltado para o Estado, para o acúmulo de riqueza do Estado. A gente tem alguns pensadores que estão aqui destacados, né, que eles contribuíram bastante. Eu destaco o Marquês de Pombal, no caso do Brasil, que também teve uma reflexão sobre o assunto. Mas, como não é o tema da nossa disciplina, a gente não vai entrar no pensamento de cada um, mas é só para deixar registrado, né, que nós sempre tivemos reflexões sobre como administrar esses recursos e de que maneira isso poderia favorecer ou não a sociedade como um todo, os indivíduos especificamente e o ambiente, né, o mercado financeiro onde se desenrolavam essas transações. Os cameralistas, né, mais voltados para aquela região germânica, né, também é dentro da ideia de fortalecimento do Estado, tá? Muito próximo aí ao mercantilismo, mas com algumas características diferentes em termos de peculiaridade da gestão. E o liberalismo, né, que foi o grande impulsionador da sociedade moderna posteriormente, né, que sem investimento, sem desenvolvimento dos meios de troca, dos meios de financiamento, você não teria desenvolvimento da própria sociedade, né? Então, a gente tem o liberalismo aí como grande impulsionador do mundo, né, nessa época, em termos de fomento de novos investimentos e desenvolvimento da sociedade. O florescimento das sociedades, ela deveu-se basicamente pela sofisticação e pelo aprimoramento dos meios de troca que existiam naquele momento e dos recursos, né, da gestão de recursos de maneira mais eficiente. No caso do liberalismo, aí tem duas escolas que são citadas, da fisiocracia, a escola clássica, da que elas estavam no início desse processo de repensar e sempre com aqueles questionamentos, né, da onde vem a riqueza, né, qual é a verdadeira riqueza, aquela que vem da terra, que seria a noção de pureza da riqueza em si, ou aquela da intermediação, que seria uma categoria inferior, né? Então nós temos diferentes escolas que trabalham essas relações, esses pensamentos, e a própria economia, né, ela surge nesse período, economia como ciência, né? Como conjunto de conhecimentos produzidos por um método, produzidos por uma linha de pensamento mais científica, vamos chamar assim. Então, com Adam Smith, né, no século XVIII, aonde ele já trabalha essas questões, ele é considerado o pai da economia, não que antes deles não tivessem pensadores, como a gente já viu aqui, né? Mas que ele sistematizou, ele organizou essa administração de recursos e a explicação desse processo. Ele partiu dessa característica e deu uma contribuição enorme em termos do pensamento econômico depois, né, posteriormente.
Entrando no século XIX, nos anos de 1800, né, posteriormente ao Smith, aí a gente já tem o desenvolvimento de outras escolas, de outras abordagens, principalmente a parte quantitativa, ela começa a fazer parte também de finanças, e isso tem reflexos até hoje, tá? Hoje, finanças, ela tem um aspecto quantitativo muito forte, muito grande, né? A gente tem correntes dentro de finanças que não necessariamente trabalham com aspectos quantitativos, mas predominantemente com aspectos quantitativos, com modelos matemáticos, inclusive, que nós temos herança desse desenvolvimento do pensamento. No século XX, aí a gente também tem a consolidação, principalmente das organizações, que elas vão, não só a expansão das organizações enquanto complexidade, mas necessidade das organizações como elementos sociais para desenvolvimento e também para interação, e extrapolando, ultrapassando as fronteiras geográficas, né? Ou seja, as multinacionais surgem aí com uma questão bastante interessante, né, para reflexão, que seria a movimentação de recursos além fronteiras, mas não mais centralizado no Estado, mas agora nas organizações, nas empresas, né, e o registro disso, o controle disso, tinha que ser muito mais complexo, né, não se poderia controlar esses movimentos com os instrumentos que se tinham no século XIX, por exemplo. O século XX exigiu o desenvolvimento de novas ferramentas, novos instrumentos e principalmente novos modelos de negócio, né, dentro desse mercado financeiro, para conforme a própria necessidade, a própria demanda, né, que os agentes econômicos possuíam. É importante destacar aqui, como está aqui colocado, né, o tipo de financiamento também se sofisticou, né, da onde captar recursos, como é que vai colocar quem tem mais recursos, quem tem recursos sobrando com aquele que está demandando recursos. Esses instrumentos todos foram aprimorados, as instituições financeiras foram muito aprimoradas nesse sentido, tá? Então, quando a gente fala de finanças, a gente tem que entender que finanças, a administração de recursos sempre existiu, porém, com a sofisticação que nós temos a partir da moeda, né, do aparecimento da moeda e dos sistemas financeiros, ainda que precários, e foram se sofisticando, isso é um processo de amadurecimento ao longo da história, né? Então é interessante a gente perceber que o que nós temos hoje é fruto desse amadurecimento, nós temos milenar. E aqui uma frase do Assaf, né, que ele diz que o estudo de finanças das empresas evoluiu bastante, exigindo do administrador a compreensão de um contexto maior e mais complexo. Ele está se referindo aqui, né, ao século XX, que teve um impulso bastante grande nesse sentido, mas a gente está vendo, né, que historicamente isso vem acontecendo já, vem se amadurecendo, né, há bastante tempo. E aí ele coloca a questão de risco como referência, porque o risco que ele existia desde a antiguidade, mas a própria questão do risco, novos tipos de risco, novas percepções de risco surgiram, ou seja, ficou muito mais complexo você administrar recursos diante também de uma percepção, de um conhecimento desse ambiente e de riscos inerentes a essa administração, né? E aí também sempre voltado àquela questão de modernizar as técnicas de administração, que é o que o Assaf termina aqui na frase dele, né, que busca-se a sofisticada avaliação e riscos, novas formas de atuação no mercado, gestão baseada em valor, governança corporativa, que nós vamos trabalhar também nessa disciplina posteriormente, fatores jurídicos para dar segurança, né, nessa troca, nesse ambiente de troca e outros assuntos. Tá? Então, é importante entender que isso faz parte da evolução do pensamento. Aqui, no século XX, em particular, a gente pode fatiar, né, em algumas décadas, né, porque tivemos alguns acontecimentos mais recentes que exigiram também das sociedades e dos agentes um novo repensar sobre o seu modo de ser e impulsionaram também, porque diante de crises nós sempre descobrimos oportunidades, né? Então, aqui tem algumas crises que foram pontuadas, que marcaram, mas que também serviram para desenvolvimento. Por exemplo,
Nos anos 20, nós temos um movimento bastante grande das grandes corporações, né? Do surgimento das grandes corporações, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, e aí a gente tem movimentos de expansão e fusões entre essas organizações. E isso daí faz com que necessariamente a própria característica do mercado ela sofra uma influência muito grande, porque o peso de uma grande corporação num mercado financeiro, ele influencia, ele abala esse mercado, né, conforme os seus objetivos, conforme os seus interesses também. Então, uma série de discussões aconteceram, mas fica aí caracterizado esse movimento de surgimento das grandes corporações nos Estados Unidos e na Europa principalmente. Nos anos 30, né, foi colocado aqui só como marco, né, o período de recessão, depois da crise da Bolsa, né, que nós tivemos desde 29, nós tivemos alguns elementos que poderiam entrar para efeito de registro aqui, que impulsionaram as sociedades a rever e repensar as maneiras que estavam administrando os recursos e diante das crises, né, por exemplo, da quebra da Bolsa, nós tivemos a Bolsa Americana, mas que refletiu no mundo inteiro, nós tivemos reflexos, repercussões que aprimoraram de alguma maneira o próprio sistema financeiro. Então, a partir de 29, com a quebra da Bolsa, nós tivemos um repensar sobre os instrumentos financeiros e as regulações existentes disso, mas que foram úteis, né, para a gente aprimorar esse processo. Nos anos 40, aqui colocou-se como referência a Segunda Guerra Mundial, né, que de fato ela fez nos 4 anos que elas, de 39, né, até o seu final formal, né, em 45, consumiu-se muito recurso, não só dos países ditos mais desenvolvidos em termos de produção, mas consumiu-se muitos recursos, direcionou-se para o esforço de guerra muitos recursos, e isso fez com que também se pressionasse pela gestão desses recursos de maneira mais intensa, né? Pós-guerra, também foi um período bastante marcante para a recuperação dos países, principalmente os devastados, né? E daqueles que tinham recursos para financiar esse processo, e esse financiamento trouxe depois benefícios, né, quem fez isso, mas para quem recebeu também esses recursos, vivenciaram situações de nova conformação do mercado, nova conformação dos instrumentos financeiros, mas principalmente a questão do crédito, tá? Do financiamento do pós-guerra exigiu instrumentos financeiros adequados para isso. Nos anos 50, nós já tivemos a característica da expansão econômica, tá? E as empresas necessariamente também desenvolvendo-se não no aspecto só comercial e não só na produção, mas também no financiamento, na gestão e na identificação de riscos. No final dos anos 50 e início dos anos 60, aí nós poderíamos já pontuar alguns trabalhos, algumas pesquisas que surtiram efeito e que até hoje, né, nos favorecem a construção de método, de instrumentos financeiros, de ferramentas financeiras e nos influenciam em como administrar esses recursos no próprio mercado. Tá? Alguns pensadores que eu coloquei aqui, alguns pesquisadores, que geraram contribuições, deram contribuições muito relevantes para essa área de conhecimento, né? Finanças está dentro da, nós chamaríamos de administração, né? É uma ciência social aplicada, finanças faz parte e ela tangencia aí não só administração, economia, contabilidade, pega também engenharia dentro do processo de construção do próprio produto, né, dos financiamentos e tal. Enfim, o Modigliani e o Miller, eles deram um passo muito, muito forte, muito bom, com os estudos que fizeram sobre as finanças das corporações, as finanças que eram tidas como necessárias, né, para a sobrevivência das empresas,
o Modigliani e Midler, eles começaram a trabalhar conceitos, principalmente aqueles da administração de risco, de estrutura de capital, bastante interessantes e favoreceram o amadurecimento e o aprimoramento das ferramentas financeiras. Tem Markowitz, né, principalmente com a carteira de Markowitz, bastante conhecida, que faz com que os investidores consigam administrar o risco de maneira um pouco mais técnica, né? Elas conseguem trabalhar a questão de risco e retorno de maneira mais científica, de maneira mais adequada em termos de construção de carteiras. Tem Sharpe, né, com o CAPM, né, o beta que está aí é uma medida vinculada ao mercado financeiro, tá, que seria risco da empresa. Depois a gente vai ver um pouco mais para frente, quando trabalharmos no mercado de capitais, né, risco de mercado, risco da empresa, aquilo que extrapola o risco de mercado, aquilo que é risco somente da empresa, né? E os modelos que nós temos de financiamento, estrutura de capital, tudo isso faz parte, né, dessa reflexão mais moderna que a gente tem de finanças. Nos anos 70, indo para 80, a gente tem... quando a gente fala de recessão econômica, a gente tem que entender que a gente está falando das grandes economias, né, que afetam o mundo inteiro. Não é que todos os países necessariamente vivenciaram todas essas experiências, mas se os Estados Unidos, por exemplo, passou por isso, influencia todo mundo pela dimensão da economia, né, pela dimensão econômica, pelo peso, né, que economias como os Estados Unidos têm, que modernamente, né, a gente já tem outros atores, por exemplo, China, né? Então a gente tem momentos onde o grande player, né, o grande ator do mercado, ele tem uma influência muito grande, tá? E no caso dos anos 70, nós tivemos uma retomada de modelos quantitativos, com bastante ênfase, né, na gestão desses recursos, e com o Fama, né, que é um pesquisador que trouxe para uma reflexão bastante apropriada a questão da eficiência dos mercados, né? Ele estudou os mercados e trabalhou a questão da informação e da eficiência com a alocação de recursos existentes. Nos anos 80, está saindo da década de 70, a gente também tem diferentes aspectos que poderíamos chamar de marcantes, de novo, sempre voltados às grandes economias, com reflexo em todo o mundo. Tá? Só para pontuar, entre a década de 70 e a década de 80, nós tivemos algumas crises, né? Por exemplo, está citado aí na tela, né? As crises dos produtores de petróleo, né? A gente teve em 73, 78, duas crises de petróleo que afetaram, o preço do petróleo variou, isso afetou todo mundo, porque o processo produtivo depende, né, até o momento, né, hoje com mais fontes alternativas, mas o petróleo influencia o custo dos produtos, enfim. Quando se tem alguma variação no preço de petróleo, se afeta necessariamente o custo de produção de todos os países, né? Então a gente teve crises de petróleo nesse período, e isso gerou também uma série de reflexos, né, que envolveram o mercado financeiro. Bom, a década de 80 nós tivemos também alguns itens que poderíamos tocar aqui, não vamos aprofundar muito, tá, para não consumir muito tempo, mas o mais importante é que os modelos principalmente quantitativos, né, envolvendo a administração de recursos, eles foram se desenvolvendo. Cada crise que nós tivemos exigiu um aperfeiçoamento desses modelos, tá? Dessas técnicas, da maneira de nós administrarmos os recursos. Os anos 90 marcado pela globalização, né, o fortalecimento do processo produtivo, onde as fronteiras geográficas também elas deixaram de ser uma barreira, né? Então nós temos a integração das cadeias produtivas de uma maneira muito mais intensa a partir da década de 90. E a partir daí, né, a gente pode destacar alguns itens que foram bastante trabalhados, né, eu vou citar alguns deles aqui, que faz parte, né, dessa questão dos instrumentos financeiros, do mercado financeiro, e até entrando também um pouco em finanças pessoais. Tá?
A gente tem, no caso das empresas, né, o planejamento e o ciclo de vida com o Friedman e o Modigliani, né, a questão de análise de projetos e investimentos, que envolve muito engenharia também, análise de projetos, né, avaliação de ativos, política de dividendos, o Modigliani e Miller, com a contribuição que eles deram, principalmente nessa parte para o investidor, foi bastante relevante isso. Administração de risco e teoria das carteiras, né? Aí a gente já vai de novo chamar o Markowitz, que está junto com o Tobin, né? Na parte de mercado de capitais. Precificação de ativos de capital, né? Que é a teoria do CAPM, preço futuro e a termo, ou seja, mercado futuro de opções, tudo aquilo que a gente tem trabalhando com expectativas que possam acontecer, você já faz e se previne muitas vezes de riscos, né, nesse sentido. E tudo isso faz parte dos modelos que a gente vem desenvolvendo aí nesses últimos anos e continuam sendo desenvolvidos, tá? Esses modelos não pararam, eles precisam ser desenvolvidos. Cada vez mais a gente vê que novas técnicas surgem para aprimorar, né, essa relação, esses estudos, essa gestão. E aí a gente tem outros itens, outros pesquisadores também que a gente coloca aqui, precificação de opções, né, no mercado de capitais, estrutura de capital, custo médio ponderado, enfim, a gente tem uma série de elementos que podem ajudar a precificar, a calcular risco, a identificar elementos para melhor gerir o mercado. Com relação às tendências na área de finanças, a gente pode destacar alguns pontos, né? Entre eles, hoje, tirando aqueles países onde existem restrições quase que artificiais, né, políticas, para não se integrarem no sistema produtivo, nas cadeias produtivas do mundo, hoje a integração ela é muito intensa, né? Ela está muito forte. Então, quando a gente trabalha essa questão de novas tendências, a gente sempre tem que pensar que nós já saímos daquela visão mais limitada de você atuar num mercado muito específico, numa região muito delimitada, quando nós temos hoje influência de todo o mundo, né? Então, aquela visão mais fechada de que o que importa é o meu mercado local e os poucos concorrentes que eu tenha, ela deixa de ter relevância quando a gente entende que qualquer um do outro canto do mundo pode impactar o seu negócio hoje. Tá? Então, essa visão mais integrada, ela é uma característica dessa necessidade de aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão dos recursos. E mesmo os próprios recursos, né, que eles também não estão confinados numa região, eles têm mobilidade hoje pelo planeta inteiro, né, e com uma velocidade muito grande. Então é importante que essas tendências, essa característica de velocidade e integração sejam todos considerados nos modelos e sistemas de gestão de recursos que nós temos, né? E o administrador, necessariamente, ele tem que participar disso, entendendo que essas questões elas vão impactar a vida não só da organização, mas do produto que esteja sendo vendido, enfim, qualquer descoberta que é feita, qualquer inovação que nós temos hoje, ela pode atingir um mercado que aparentemente estava consolidado, né, mas que pode ruir da noite para o dia se não tiver um preparo nesse sentido. A relação com os consumidores também vem ganhando uma característica bastante diferenciada nos últimos anos, com preocupações que o consumidor tem hoje que não tinha no passado. Então, várias questões vinculadas à parte social, à parte ambiental, elas entram nesse processo de análise e tem que fazer parte do planejamento das organizações, e o próprio sistema financeiro ele tem que atender algumas demandas que em função dessas preocupações. E um item que eu chamaria de bastante interessante é o das finanças comportamentais, que estão ganhando novas dimensões com o aprimoramento das pesquisas. Podemos citar aqui, no caso que o Assaf ele destaca aqui, por exemplo, né, que finanças comportamentais ela precisa ser conhecida para entender que aquela visão tradicional também
da racionalidade econômica, que já foi superada há algumas décadas, mas que ainda faz parte da maioria dos modelos, o tomador de decisão e o consumidor, eles são movidos por fatores que não estão basicamente centrados só na razão. Tem fatores emocionais, tem características psicológicas envolvidas, tem fatores ambientais envolvidos. Tudo isso as finanças comportamentais procuram capturar. Então, o que nós temos como tendência, né, a gente poderia destacar, é justamente um desses aspectos, né? Que entraria dentro daquelas três dimensões que nós trabalhamos, porque vai atuar nas três, tanto no mercado, quanto nas organizações, quanto nas finanças pessoais, né? Então, as finanças comportamentais, elas têm por objeto de estudo o comportamento econômico e a tomada de decisão, mas do homem verdadeiro, não do homem puramente racional. É daquele cidadão que tem problemas, que tem expectativas, tem interesses, tem medos, e isso influencia as suas decisões. Tá? Então, esse tipo de pesquisa está em voga, ainda está sendo desenvolvida, né? Precisa de novos avanços, mas fica aí como reflexão para as tendências, né? Para relatar aqui como um ponto que no ano 2020 para frente, quem sabe nós já tenhamos mais elementos, né, para incorporar isso nos modelos que nós estamos utilizando. Finalizamos aqui a nossa apresentação de hoje. Fica como atividade a leitura do texto que já está no Moodle, Finanças Corporativas, Sua Organização e Base Epistemológica, do Herling e outros autores que estão ali. Essa leitura ela vai servir para não só reflexão, mas também para ajudar a entender, né, como se posiciona, qual é o papel de finanças, de forma geral, nesses elementos que nós já estamos tratando.